vivo. Ah, que bacana. Melhorou o áudio aí, pessoal? Quem está entrando na nossa live, bem-vindo de novo. Nós estamos recomeçando a nossa live, hoje falando sobre a cobrança escolar com o nosso colega D'Antoni. E ele hoje veio se dedicar um tempinho aí para dividir com vocês a experiência. E bacana demais com relação ao trabalho dele, porque ele fez toda a tarefa de casa do método, desde o preventivo ao extrajudicial, aos acordos, ao judicial. E eu quero que ele conte para nós um pouquinho a nossa experiência com a cobrança escolar na prática. Vamos lá? D'Antoni, bom dia. Bom dia, doutora, tudo bem? E agora, como é que tá meu áudio? Perfeito. Ah, que bom, fico feliz. Já estava aqui ansioso, falei, não é possível que vai dar errado logo hoje, gente. Finalmente, né? Tudo bem, D'Antoni? Apresenta pra gente aí quem é o D'Antoni, como que ele iniciou a carreira dele antes de você conhecer o nosso trabalho. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra, né, estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com os colegas aqui e com vocês. Na verdade, né, meu nome é bem difícil mesmo, é D'Antoni Araújo. Eu sou advogado aqui no interior de Minas Gerais, na região do Vale do Aço. Eu falo da cidade de Ipatinga. Nós estamos a 260 quilômetros aqui da nossa capital, Belo Horizonte. E eu, na verdade, tenho uma formação anterior ao direito, né? Trabalhei durante 8 anos nessa outra formação minha. E, posteriormente, eu fui migrando, resolvi fazer a faculdade de novo. Eu não estava satisfeito, né, onde eu estava, então eu já passei por uma primeira realocação de mercado antes de descobrir o nicho também da cobrança escolar. E após formado, eu me especializei em direito tributário. Eu sou tributarista, não abandonei a área, mas expandi os serviços do escritório após descobrir esse nicho da cobrança escolar. E começou mais ou menos ali com a pandemia, né? Porque aqui no escritório a gente sempre teve um foco muito grande no direito empresarial. E a gente trabalha já, né, com várias empresas aqui, especialmente na parte tributária e contratual. Então, eu comecei a receber, logo no início da pandemia, em 2020, muitas indagações dos pais, né, a respeito das alterações ocorridas no modelo de prestação dos serviços educacionais, que foi aquele momento que teve aquela alteração ali do presencial para o online. Então, muitos questionavam a respeito da legalidade da manutenção daquela mensalidade escolar, se deveria ou não ter algum tipo de redução na cobrança e tudo. Então foi quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com esse tema, né, do direito educacional, dessas questões escolares. E daí eu comecei a trabalhar nessa parte de consultoria do lado de lá, para os pais, né? E vivendo, né, porque eu tenho um filho, a rotina da escola, percebendo como que era difícil para eles, né? Aquele momento ali, toda hora, todo dia, uma restrição nova, alguma coisa acontecendo, e eles no desespero tentando ali se adequar a essa nova realidade ali imposta naquele momento. Então, o start começou aí. E aí, eu acredito que pelas buscas dos temas que eu fiz na internet, o algoritmo do Instagram, ele me mostrou você, né? A doutora Mical apareceu para mim. Que bom! Salvo engano, salvo engano, foi a primeira turma do curso de cobrança escolar, empreendendo na cobrança escolar. E logo de cara, quando eu vi seus primeiros materiais na internet a respeito do assunto, eu falei, opa, isso aqui tem um espaço interessante aqui, porque eu já atuo muito com a parte de processo de execução, né? E também atuo com as empresas. E aí, para mim, foi um pouquinho diferente, porque eu sei que tem colegas aqui que acabam se dedicando de uma forma integral a esse novo nicho, né? E essa não é a minha real intenção, né? Eu não tenho o interesse em abandonar o meu querido e amado direito tributário, que tem me dado satisfação na minha vida, né? Mas era um produto que se adequava ao meu portfólio de trabalhos aqui dentro do escritório, por ser essa defesa do empresário, né? A título de exemplo, eu nunca
tive nenhum tipo de ação aqui dentro do meu escritório, nem com quem trabalha aqui comigo, que fosse proposta na esfera trabalhista contra empresários. Eu nunca atuei em favor de reclamante, né? Eu sempre estive do lado de lá da linha, né, defendendo o empresário. Então eu falei, ó, é mais lógico para o meu perfil de advocacia que eu não vá atender a demanda em favor desses pais que estão querendo reduções ou alguma coisa do gênero, mas sim trabalhar com a instituição, porque eu vou permanecer dentro do meu nicho empresarial, vamos dizer assim, embora seja muito amplo, Claro, né? entendi. Mas e foi aí que eu conheci o curso, comecei a fazer e foi sensacional, porque a parte mais relevante de todas, para mim, dentro do curso, né, além da régua de cobrança, né, para a gente aprender como fazer uma boa cobrança e tudo, é justamente a questão mais principiológica, mais de mentalidade, né, que você fala muito da questão da moralização da cobrança, né, e aquela questão ali também dos nossos gatilhos mentais para a gente poder estar trabalhando tanto com a instituição quanto com o responsável financeiro, né? Então, veio a paixão e daí tô dentro. Tô dentro. E, D'Antoni, nesse momento, você viu que nesse mercado, e eu vi que você se deparou com isso na pandemia, diante de várias outras realidades aí das instituições, mas também até pelas próprias dificuldades de advocacia que nós enfrentamos nesse primeiro momento dela, né? Você viu dentro da instituição um mercado de oportunidades e hoje você enxerga essas oportunidades diferentes, melhores? Qual a sua visão, sua experiência? Eu enxergo que eu tenho muito espaço para poder atuar ainda aqui na região. Só que no meu bairro, né, fazendo aquele mapeamento que você nos orienta no seu curso, né, para a gente poder estabelecer uma estratégia de atuação e de captação desses clientes, né, dessa prospecção, melhor dizendo, eu identifiquei aqui no meu bairro uma escola de música privada, uma escola de inglês também privada, tem aqui também uma escola, vamos dizer assim, ela é diferente porque ela trabalha com reforço, né, de educação, então ela é uma escola de aulas particulares e mais Uhum. outras duas instituições privadas do ensino regular. Só no meu bairro foram mais 5 instituições, 6, claro. Então, assim, a cidade tem muitas oportunidades, né? E eu nunca tinha parado para pensar, né? Eu, com a minha mentalidade do direito tributário, eu estava sempre prospectando as empresas ali do Simples Nacional, mas não do setor educacional, e sim da parte de mercado, Uhum. açougue, padaria, que é Indústria, a questão do... comércio. Isso, perdão, chutei aqui o meu suporte. E daí foi essa surpresa, porque eu vi realmente que há um mercado muito grande, embora eu tenha feito tudo com muita, vamos dizer, tranquilidade, né? Essa ampliação da minha atuação na área educacional, ela tem sido muito pensada. Então, eu prospectei a primeira escola, que era uma escola que eu já tinha as portas abertas, né? Aquilo que você também Lógico, fala no seu curso, né? Você tem um parente, um aproveita. filho, alguém na instituição, então você já está lá dentro, Aproveita. né? E eu falei assim, olha, a doutora está coberta de razão, porque eu tenho, o meu filho vai fazer 11 anos, e ele está lá desde sempre, desde o berçário. Eu tenho uma longa história já de muitos anos para essa instituição, e eu posso ter um espaço aqui dentro. Vamos ver como é que funciona. Então, eu marquei, né, a reunião com o pessoal da equipe responsável pelo setor lá financeiro, junto com a gestora da instituição. E foi logo depois que eu tive o meu portfólio aprovado. Assim que a doutora deu o retorno do meu portfólio, inclusive Ok. fiquei bastante satisfeito, porque a doutora me deu um feedback muito positivo a respeito do meu portfólio. E daí eu já fui para a instituição apresentar aquele portfólio e teve uma primeira resistência, que é o fato da instituição já contar, de certa forma, com apoio jurídico lá dentro, né? Inclusive o próprio jurídico do sindicato, né? Das instituições particulares aqui da região. Então, Exato. É a primeira nesse primeiro objeção. momento, isso. Então ele entende assim, eu já tenho a representação jurídica e tal, e veio aquele primeiro impacto. E aí eu falei com a gestora, né, com a equipe que estava lá presente na reunião, eu falei assim, olha, esse trabalho que eu
proponho fazer aqui com vocês, ele tem 4 pilares. E eu não preciso agora, nesse primeiro momento, entrar aqui da instituição e vocês me repassarem os 4 pilares de uma vez. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho escalonado para vocês conhecerem aquilo que é o serviço, para vocês verem como que eu posso melhorar aqui, trazer um retorno para vocês verem que o meu serviço é diferente. Porque a instituição disse assim para mim, olha, doutor, a verdade é que a gente já enviou processos para um outro escritório de advocacia e eles nem dão retorno para a gente nem sabe o que está acontecendo, já faz mais de ano que tem processos, contratos lá para serem cobrados e nunca tivemos um retorno, não deu em nada. Tipo, aí eu falei, não, mas aqui vai ser diferente, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e se vocês me derem essa oportunidade, porque o serviço que eu estou propondo aqui para vocês, você está me dizendo, se já está na mão de um outro escritório de advocacia, é porque tem problemas. Há Lógico. equívocos aí que vocês não estão observando, porque se o apoio jurídico que vocês têm hoje fizesse o serviço que eu estou me propondo a fazer com vocês não estariam nessa situação de inadimplência e tal. E já joguei a real, porque é um dado objetivo, né? Existem estudos a respeito da inadimplência das instituições. Então, mesmo eu não conhecendo os números internos ali da instituição naquele primeiro momento, eu tinha dados gerais desse setor educacional para apresentar para a instituição. Então, outra coisa que também foi muito importante no curso do Mapeando a Cobrança Escolar, né, que é justamente a gente identificar essas fragilidades que já são reconhecidas, né, do setor educacional. E São não teve surpresa, né, padronizadas. doutor? Aí não teve surpresa. Eles aceitaram de primeira, porque eu falei com eles, falei assim, olha, vocês não têm nada a perder. O contrato que eu vou fazer com vocês aqui, ele é no êxito. O risco eu estou assumindo. Então, Aí, se eu trouxer o resultado, vocês vão ganhar, eu vou ganhar. Então, quanto mais resultado eu trouxer, é melhor para os dois. E eu não estarei representando um custo para a instituição. Então, nesse essa é primeiro momento, ótima. como eu não consegui um acesso para implementar todo o método REC inicial, já entrar com treinamento de equipes e coisas do gênero, eu não vi espaço para estabelecer, neste caso, uma mensalidade ou algo do gênero, porque a Lógico, instituição você ia encarar percebeu, isso como sendo custo. lógico, você percebeu, você agiu com sabedoria, para ir no limite do que ela autorizaria para você e para ela te conhecer, é óbvio. Que aí o restante depois você poderia propor tranquilamente para a escola. Isso. E aí eles me passaram a cobrança dos anos anteriores, né? Porque a dona Terezinha, famosa, ela faz a tudo, né? Ela faz a cobrança do aluno que está naquele ano letivo, né? Eu vejo, Uhum. eu ainda percebo esse medo da instituição de repassar uma cobrança da carteira do ano corrente e acabar tendo uma cobrança ali de uma forma não muito humanizada, né, que você trabalha tão bem no curso, e a escola perdeu o aluno. Então, Exato. mas Ela foi é a outra sua coisa que eu falei com a gestora concorrente. também. Eu disse assim, mas você veja, o aluno já está inadimplente há muito tempo, então você vai ficar com ele aqui um ano, né? Você não expulsar ele, você não pode, porque já está matriculado, você vai ter que respeitar até o início do próximo ano letivo. Então, na verdade, o que você tem que fazer é um processo seletivo mais eficiente para que você não traga para dentro da instituição esse perfil de pai aí que não tem essa responsabilidade e esse compromisso, né? Que não prioriza a Exato. questão educacional do filho. É isso mesmo. E deixa eu te perguntar, com esse trabalho aí, quantas escolas, em quanto tempo você já tem? Ó, efetivamente, eu estou trabalhando faz uns 6, 7 meses na cobrança escolar. Porque no primeiro momento eu me dediquei ali ao estudo do curso, fui preparar meu portfólio, produzir material, aquela coisa toda, embora eu não tenha produzido conteúdo online, porque isso está nos planos, eu estou analisando, eu até conversei com a Isabela recentemente, comentei com ela, falei, Isabela, eu estou trabalhando num processo seletivo rigoroso, porque eu preciso de uma pessoa com um perfil muito especial para esse projeto que eu estou aqui implementando no escritório. Especial, um E eu perfil preciso, claro. isso, né? Tem que ser uma pessoa muito sensível ao pai, né? Igual, por exemplo, eu comentei com a Isabela, eu sou muito maleável.
todos os acordos extrajudiciais que eu fechei nesses 6, 7 meses de atividade na área educacional são diferentes uns dos outros. Eu não tenho nenhum parcelamento administrativo feito aqui dentro do meu escritório, tirando cláusulas gerais que se repetem, que são idênticos, porque eu procuro atender dentro das possibilidades todos os pontos ali que o pai traz para mim de dificuldade para poder tornar aquele contrato, aquele acordo mais palatável possível e também para que ele não descumpra o acordo, porque não adianta eu formatar um acordo muito oneroso e fechado e esse pai, daí 2 meses, já entrar num ritmo de inadimplência com o acordo também, né? Então, eu busco amarrar e daqui a pouco a gente pode até falar mais como que eu faço aqui, junto com as suas dicas, essa formatação desse acordo. Mas é aquilo que eu estava dizendo. Eu hoje estou com uma instituição dentro do meu escritório e tenho uma segunda instituição que eu estou negociando. Porque eu não tenho a pressa para essa atividade. Então, eu estou indo muito devagar. Até porque a instituição de ensino que eu hoje represento, ela está dentro das 3 maiores instituições privadas da nossa cidade. Então, quando eu recebi o volume de trabalho, eu já recebi um volume bastante significativo de processos, né, de contratos, porque eu recebi os últimos 5 anos inteiros que eles possuíam, né, que eles ainda não tinham repassado para ninguém, e também, logo depois, né, eles perceberam, porque aí rapidamente eu já fiz a primeira campanha, né? Já fiz a primeira campanha, aí já entrei em contato com aqueles pais, e num primeiro momento eu consegui fechar quase 30% de todo o volume que veio para mim, e no primeiro mês, né? Eu fechei especificamente 27 ponto alguma coisa em porcentagem, né, daquele número daqueles contratos. Então foram valores que muitos entraram até à vista, outros parcelamentos com entradas também significativas. Então, já em menos de 40 dias, a instituição sentiu um impacto positivo que ela realmente Um não esperava de volume. maneira nenhuma. E daí eu fui informado, né? A secretária lá, que é o braço direito da gestora, falou: olha, nossa, a gente não esperava, foi muito bom que deu certo, no outro escritório não foi assim, não dá lá, tarará. A gente pode passar para você as coisas que estão lá? Eu falei, isso depende do contrato que vocês têm com esse escritório de advocacia, qual é o ônus para vocês tirarem esses processos de lá. Tem que ver se não tem um processo que já está em andamento, porque aí você vai ter um custo a mais e já existe uma atividade prestada por aquele advogado, ele vai querer o proporcional dele. Então você tem que ver. Vou olhar e tudo. Aí pegaram o contrato, olharam e perguntaram para mim assim: você dá uma lida nesse contrato de prestação lá com o outro escritório? Eu falei, dou. É isso. Olhei o contrato e falei com eles assim, falei, olha, o contrato foi feito por prazo determinado, ele era de duração de 1 ano, ele já encerrou, ele foi prorrogado automaticamente, porque tem essa cláusula aqui de prorrogação automática, mas a partir de agora ele é para o prazo indeterminado, então basta vocês notificarem o advogado. Eu olhei aqui no PJE, o nosso token é uma chave mágica, né? Eu consultei os nossos tribunais aqui, regionais, da região e tal, e nem aqui na nossa cidade, nem nas cidades em volta onde há paz, existe processo anterior proposto. Então, eles não propuseram nenhum processo judicial de cobrança. Agora, eu não sei como é que está a fase administrativa. Vejam lá. Né? Foram lá, olharam, não conseguiram. Então, com 40 dias, como o retorno foi bom, daí a pouco veio uma segunda leva de mais uns documentos que eles rescindiram lá com o causídico anterior deles. Então, rapidamente, já com a primeira instituição, eu peguei um volume superior a 60 contratos. Né? E aí, então, já deu um primeiro impacto muito grande, principalmente porque aqui, né, eu sei que no curso você fala muito bem disso, doutora. Você coloca... quem está implementando o método REC também tem que entender a realidade do próprio escritório, né? A gente tem que saber em qual momento a gente está, se vale o custo de eu ampliar a equipe imediatamente na primeira escola. Será que eu consigo gerir essa escola e ampliar minha equipe só quando realmente aquele volume tiver maior?
vale a pena ou não eu fazer aquele investimento nas ferramentas, né, no toolbox que você apresenta. Já de início, eu preciso implementar um VoIP, eu vou colocar uma pessoa aqui para CLT, que vai ter o ônus trabalhista ali para mim, da carteira assinada daquela pessoa, para ela ficar fazendo as cobranças, ou eu consigo manter. Então, por estratégia minha, eu estou aí devagarzinho, porque nesse primeiro momento eu não tenho como priorizar os investimentos para que eu coloque para dentro do meu escritório 3, 4 instituições deste nível, porque, mais uma vez, pautado nos ensinamentos do curso. Também não é porque eu encontrei, né, exemplo, eu encontrei mais de 5 instituições no meu bairro, aqui na cidade são muitas, mas não é porque são muitas que eu tenho interesse em todas elas. Então, eu pensei muito nisso também. Qual o perfil da instituição que eu quero trazer? Então, um ponto que eu analiso muito é o número de alunos e o ticket médio daquela instituição. Claro, eu também. Então, não adianta pegar, eu não tenho interesse em instituições com tickets muito baixos, com um volume de alunos pequenos, porque o desgaste psicológico e emocional e o tempo dedicado à formatação dos acordos é o mesmo que eu vou ter com uma instituição de um ticket. Salvo Maior. exceções, e sempre tem aquele caso mais problemático, né? Eu já tive uns casos que foram homéricos. No primeiro momento, não consegui fazer acordo zero. Foi uma conversa desgastante, porque o responsável financeiro foi bastante grosseiro, nada receptivo com a cobrança. E daí acabou que foi para o judicial. Então, o que eu tenho achado muito legal a respeito dessa área, embora eu esteja com essa instituição só? Eu tenho 3 situações distintas aqui no escritório, doutora Mical, que me rendem aqui essas questões desses honorários. Eu tenho os acordos extrajudiciais que eu faço, que alguns são para pagamentos à vista, outros são para parcelamentos. E no caso desses acordos, eu obsto, né, obviamente, pela suspensão de exigibilidade, qualquer outra atitude de judicialização ou coisa do gênero assim das cobranças. Aqueles que não aderem, né, que manifesta interesse nenhum, né, ali pelo acordo de parcelamento, aí sim eu vou colocando na minha fila de ajuizamentos. Então, desses 64, se eu não me engano, contratos que eu recebi, eu até hoje precisei judicializar somente 20. Razoável, até entendo, né? E desses 20 que eu judicializei, 3 eu também já consegui fazer acordos que foram homologados judicialmente, porque o devedor ele não queria negociar no início, mas a partir do momento que ele recebeu a citação ali, e a citação é para pagamento em 3 dias, né, sob a pena de iniciar os atos de penhora e tudo, eles acabam colocando outro advogado na jogada, ou vem diretamente ao escritório, nos procura, para a gente poder fazer o acordo. E eu não tenho problema nenhum em fazer o acordo. Pelo contrário, eu prefiro muito mais o acordo do que a morosidade do processo judicial, Com do que certeza. todas as impugnações, os embargos, né, a respeito das penhoras, porque eles sempre vão poder ter a oportunidade de embargar uma penhora ali por natureza salarial, alegando impenhorabilidade, coisa do gênero. Então, o processo ele vai se arrastando. Então, Você pode perder tempo nisso. Então, para você fazer o acordo, Anthony, aqui no escritório, até 10 minutos antes da audiência, eu ligo para o pai. Eu mantenho a planilha de audiências da semana na minha mesa. Então, qual é a planilha de audiência para a semana que vem? Sexta-feira eu já sei, tem 5 audiências semana que vem. Então, agora as ligações são contínuas até 10 minutos antes da audiência, para evitar exatamente essa morosidade. Ou que a gente tenha aí uma relutância do devedor contratando outro advogado. Então, a ideia é essa mesmo. É o jurídico como gatilho por um extrajudicial eficiente. E aí, eu posso afirmar para você, e eu acho que você, dentro de sua rotina, já entendeu por que os honorários são diários e extrajudiciais. Porque a gente prioriza esse trabalho. exato. E eu, como diz, é um ramo que eu estou implementando novo no meu escritório, quero estruturar cada vez mais para que se torne mesmo um pilar do meu escritório. Eu quero ter um setor próprio de cobrança da dívida escolar e de gestão aqui dentro do meu escritório, né? Então, nem que eu tenha que fazer o processo de onboarding, todo um treinamento de equipe, daí o meu processo de seleção tem que ser realmente rigoroso, porque eu quero pessoas que
consigam compreender a lógica dessa cobrança, porque realmente é diferente dessa cobrança incessante de ligações De de cartão de banco, crédito, essas né? coisas, de cartão. Os bancos passam o crédito dos devedores para 3, 4, 5 empresas diferentes de crédito, então a gente recebe ligações o tempo todo e é bastante Exato, cansativo, né? Às vezes a pessoa ela negocia com uma empresa de manhã e à tarde já tem outra diferente ligando. exato. Então, por exemplo, E esse eu ligo sim. desconforto é horrível, né? É, eu ligo. Quando o pai não está me atendendo, eu ligo várias vezes no dia, às vezes todo dia, mas a partir do momento que eu consigo contato com o devedor, se ele fala comigo, semana que vem, quarta-feira, a gente pode conversar, tarará, olha, eu vou Tá esperar tudo uma bem. semana, eu não ligo para ele de novo, para ser cansativo. Ele já pediu o prazo, eu já concordei com aquele prazo, então Lógico, é eu acho que tem que ter. respeitoso. Essa mentalidade é muito importante. E a escola percebeu muito isso também, né? Da forma que ocorre. Porque não, até o momento não houve nenhum tipo de formalização de reclamação de devedor pela E forma que eu fiz o não vai contato ou ter. coisa do gênero, né? Não vai Isso ter, é muito sabe por legal. quê? Você está trabalhando com aquilo que a escola idealiza também. Pelo contrário, a escola está tão satisfeita que está te mandando mais serviço. Senão ela não te mandaria. E enfrentando ainda outra assessoria para poder te entregar mais serviços, né? Ou seja, ela desafiou ela mesma a contribuir com resultados. E aí, deixa eu te perguntar, pergunta que não quer calar, hein? Vai Os lá. resultados financeiros são tão bons quanto você esperava? São, são ótimos, são uma maravilha. É, é um alívio, porque o que a gente quer muito, né? Quanto mais a gente depende do judiciário, menos a gente tem isso, né? Que é um fluxo financeiro dentro do escritório, uma segurança de que você tem um caixa para poder suprir as despesas do escritório, né? Para mim, especificamente, foi um divisor de águas, principalmente pelo fato de que, igual eu comentei, né? Em 40 dias eu fechei muitos acordos. Eu tinha um crédito que eu dei uma prioridade absoluta para ele, que ele estava em vias de prescrição, assim, muito rápido. Eu tinha mais 3 meses de validade daquele crédito para poder resolver. Falei, nossa, se isso aqui não der certo, eu preciso judicializar urgente. Só que daí eu me deparei com a situação de que os pais, nenhum dos dois, residem no Brasil nesse momento. Eles moram nos Estados Unidos. Eu falei, ok, né? Eu consigo um processo contra uma pessoa nos Estados Unidos? Consigo. Eu falei, não pode ser juizado especial, porque aí não tem como citar a pessoa, eu vou ter que fazer uma citação por edital, e como é que vai ser? Eu vou ter que ir para a justiça comum, e aí a justiça comum é um ônus para a instituição, então é uma coisa que eu tomo todo o cuidado do mundo, para não ter que propor ações na justiça comum, né? Tanto pelo encargo das custas iniciais, né, muitas vezes, quanto também pelo risco de uma eventual Com sucumbência. Vai saber, né, se certeza. o juiz reconhece ali alguma nulidade naquele contrato. Então, não vou de jeito nenhum. E, para minha surpresa, né, eu consegui rapidamente receber desses pais. Eles fizeram o pagamento pela Western Union, direto lá dos Estados Unidos. Foi um valor bastante significativo. Como estava prescrevendo na beiradinha, eu cobrei o valor originário do crédito, né? Olha só. Mas ainda consegui incluir a correção monetária, né? Que a gente faz aqui. Me expliquei. Foi um ponto Excelente. bem difícil, né? Foi um ponto bem difícil, mas eu consegui mostrar para o pai que pagar 5 anos depois uma dívida, aquele valor originário lá não corresponde, né? Eu tive que fazer todo um trabalho de conscientização a respeito do que é a perda do valor econômico daquele dinheiro ao longo do tempo. E ele acabou aceitando, então, a retirada de todos os demais encargos relativos à multa, juros. Eu zerei juros, eu não cobrei honorários dele nenhum, mas ele me pagou o valor corrigido nos últimos 5 anos do valor originário à vista. Então, quando o valor caiu, caiu para mim. Cai para lá, cai para aqui. Então, Claro. gera esse fluxo. Então, por exemplo, são 22 acordos que eu já tenho formatados hoje. As datas de vencimento são extremamente variadas.
os valores das parcelas também, né? Então eu não tenho ali um certo. Mas num dia cai um parcelamento, daí 2 dias cai outro, daí no outro dia tem mais um. Então todo dia tem um volume pequeno. E é aquele ditado, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, vários vai chegar no final do mês e vai me dar uma tranquilidade financeira maior, né? Não é que, Gigante. pelo fato de eu ter uma instituição somente, não é que eu estou tendo uma participação nos lucros grande por causa de uma instituição, mas ela me trouxe uma coisa muito importante já nesse primeiro momento e foi rápido, que foi justamente me tranquilizar a longo prazo, porque quando eu formato um acordo, eu estou com 22 acordos, eu sei que eu tenho mensalidades a receber durante 12 meses para frente, eu já sei quanto que vai ser aquele valor que eu vou receber, então aquilo já entrou na minha rota financeira do meu escritório de advocacia e eu já tenho essa paz de espírito em muitas situações, né? E olha, a longo prazo, a 12 meses, qual é o tipo de área hoje, você com tanta experiência aí na tributária, que oferece uma forma de você se planejar ao longo de 12 meses? Só mesmo quando eu tenho, sim, alguns casos aqui, mas apresenta para esses casos que eu vou citar agora o mesmo tipo de dificuldade, né? Porque qual é a dificuldade do REC? O gestor, ele não sabe os riscos dele, os prejuízos que ele está tomando, né? Igual você colocou no curso muito bem, e eu ouvi essa aula mais de uma vez, né? Chega a ser triste o fato dos gestores escolares se acostumarem com a Com a inadimplência inadimplência. deles, né, doutora Mical? E quando eu fiz, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de números, né? Ah lá, tem uma pessoa comentando aqui, em 4 meses você pode ter o valor duplicado, triplicado, quadruplicado. Hoje eu tenho essa noção, né? Eu não tenho duplicado, triplicado, essa coisa, porque é o que eu coloquei no início. Eu Tá com uma peguei essa escola. escola, eu tô em momento de estruturação de todo esse setor ainda, então, mas eu tenho noção, clareza, ela tá certa. A partir do momento que eu pego uma segunda escola, eu vou Você duplica. ter mais o De dobro de contratos 22 ali fica comigo. 44 acordos. Tem uma terceira Exato, escola, você já tem 60 e tantos acordos. E assim vai criando uma entrada, um exato. rodízio maior. Então, realmente é um setor que, nossa, eu adorei, assim, tem muitas oportunidades, né, enormes, assim. E eu gosto do processo de execução, né, gosto mais desse processo de execução comum do que o que eu trabalho muito, que é o processo de execução fiscal, porque a execução fiscal, ela é complicada para o devedor, né, para o empresário. E aqui, Verdade. e no processo tributário, né, o que acontece? Você falou de prazo. Eu não tenho isso. Hoje, está melhorando, né, com algum avanço aí na legislação tributária, a possibilidade de se fazer, sim, acordos de transação tributária com as fazendas públicas. Mas o que acontece? Esses acordos de transação tributária com a fazenda, eu não vou fugir muito não, tá, doutor? Só um paralelo Não, aqui. eu concordo. E ele não está fugindo, não. Você está mostrando aí a dialética da coisa. É. Esses processos de transação tributária que eu trabalho, né, quando eu faço gestão de passivos tributários aqui das empresas clientes, ele, ele não é iniciado pela parte, muitas vezes. A fazenda Isso. pública, ela permite que a empresa proponha um parcelamento particular, específico para ela, mas ela limita quais valores. Então, as empresas que podem propor de forma autônoma um acordo de pagamento tributário, com cláusulas e garantias que ela está propondo da realidade dela, é porque o crédito devido é muito alto. São empresas que devem 10, 15 milhões de reais aos Milhões. cofres públicos. Então, inclusive, são empresas que eu nem trabalho, muitas delas são do lucro real. Eu tenho um foco muito maior no Simples Nacional, que No são as empresas simples. de médio e pequeno porte, né? E essas empresas menores, que têm dívidas tributárias ali de 200 mil, 400 mil, às vezes 1 milhão e pouco, né? Eles não têm essa benesse, eles não têm como propor um acordo para a fazenda. Eles têm que aguardar a publicação de um edital que vai convocar para aderir à transação tributária. Então, é uma transação meio processo de adesão. Olha a diferença. Quando eu chamo um responsável financeiro para dentro do escritório e ele vem conversar comigo, realmente eu estou fazendo um acordo comutativo ali e ajustando
os interesses das duas partes, né? Eu comentei com a Isabela, ó, eu não fixo data de vencimento nos meus acordos. Quem fala comigo a data que o pagamento vai vencer é o pai. Ele que sabe o dia que ele tem a Claro. verba. Porque depois, se ele atrasar comigo, eu vou falar com ele assim, mas você que falou comigo que tal dia todo mês você poderia é, ter Exato. esse pagamento na mão. Eu Isso é respeitei um o dia que gatilho. você disse que que o seu orçamento doméstico comportaria o depósito do valor daquela mensalidade, né? É claro que eu tenho sim um parâmetro mínimo de valor de parcela, mas eu já tive casos que eu abri mão do meu valor mínimo de parcela, às vezes não pelo parcelamento inteiro, eu fiz um parcelamento às vezes assim de 12 meses. As 3, 4, até a metade do parcelamento, as parcelas são menores do que eu tenho costume, porque o pai falou comigo que naqueles primeiros meses ali ele já tinha outros compromissos, então eu Aham. respeito e deixo para majorar depois, tudo isso já previsto no Você vai contrato. transigindo mesmo conforme a renda do Exato, pai. exato, exato. Né? Até para não quebrar acordo, né, Anthony? Para ser mais É o meu maior assertivo. medo, né? É o meu maior medo. Mas aí, doutora, eu já praticava isso, né? Nos meus contratos aqui das empresas, eu busco muito utilizar contratos como instrumento de alocação de riscos, né? Então, para as empresas de outros setores que eu trabalho, eu sempre fiz esse serviço consultivo e preventivo. A minha advocacia sempre foi preventiva e consultiva. Eu tenho um pé no contencioso, sim, porque chega num momento que a gente não tem escolha diferente do ajuizamento de uma ação, né? Mas eu sempre valorizei muito a advocacia extrajudicial, essa advocacia Eu mais também. que É valoriza de meu verdade amor. meios alternativos de resolução de conflitos, né? Então eu tenho um valor muito grande por isso. Eu acho que esse é um perfil, claro, os advogados mais antigos, mais experientes, muitos têm essa mentalidade também, mas eu acho que é mais visível na jovem advocacia, até pela mudança da nossa Verdade. lei e do novo Código de Processo Civil. Então hoje já tem um pouco mais de volta da instituição de ensino, né, Verdade. das educações das faculdades, de mostrar essa possibilidade para os alunos, sabe? E E assim, eu acho eu não assim, sou né? novinho. Nós também temos muito desejo de montar nossos escritórios. Não sou novinho, não, é ótimo. A gente quer montar o escritório, mas ter escritório hoje não é igual antigamente também, né? O faturamento nosso hoje, para você manter um escritório, se você não idealizar ele com fluxo de caixa, você não mantém escritório. Não, não. Mas você Esse é é um grande jovem, viu? problema, né? Eu já estou nos INTA já, mas a gente tá bem. Eu tô com 33 hoje. E aqui o que acontece, né? Eu comentei no início da live. Eu tinha uma formação anterior. Agora a galera vai pirar. Eu sou biólogo de formação. Isso. E trabalhei no meu início da minha carreira de biólogo na parte de estudos de impactos ambientais para instalação de empreendimentos assim na minha região. Mas foi um curto período de tempo. Logo depois eu vim para minha cidade e eu acabei mergulhando de cabeça por 8 anos nas escolas. Eu fui professor de ciências e biologia. Eu dava aula para o ensino fundamental e médio durante 8 anos. Então, assim, Que eu meio que mudança de conheci um pouco percurso, hein? Você pegou assim a lancha e mudou ela 180 graus. 180 graus. Eu a amo, de paixão. Eu sou professor hoje, eu dou aula para. Eu participo de várias aulas magnas nas instituições aqui que sempre me convidam para poder levar alguma coisa prática do escritório de advocacia para dentro das faculdades. Né? Os meus antigos professores hoje são meus amigos, então eles têm essa facilidade Que desse contato bacana. comigo. Eu dou aula para um curso preparatório de concursos também. E eu Então, gosto escola está muito no dessa seu vida de professor. sangue, Tá. Eu só está não aí no sirvo seu mais para ser DNA. professor Ah, das escolas regulares. Essa rotina que eu vivenciei durante 8 anos, de levar muito serviço para casa, preenchimento de diário, correção de prova, confecção de aula. A chega. Isso escola chega. tem uma vida muito corrida de vários eventos culturais dentro da escola. É feira cultural, feira de ciências, é festa junina, é não sei o quê. Então, É muita coisa. não dava mais. O desgaste mental estava muito e sentindo a profissão também desvalorizada, né? De E professor, isso, e até é no aspecto mesmo, né? social. E agora trabalhando na instituição do lado certo, né, D'Antoni?
Que agora você está do lado da recuperação de crédito escolar. E eu queria te perguntar uma coisa. Sem o método REC, você alcançaria resultados tão positivos como você teve aí? É possível trabalhar dentro da instituição, quebrar objeções do gestor, sem método REC? Olha, Mical, eu vou dizer uma coisa. Se a pessoa estiver disposta a dar murro em ponta de faca durante muito tempo, pode ser que ela tenha capacidade, sim, né? Você, como desenvolvedora do método REC, viveu na pele o desenvolvimento e chegou onde chegou. Então, sem o método antes, você conseguiu ter resultados. E hoje você está aí entregando, encurtando o tempo para as pessoas atingirem esses resultados. Então, com o método, tudo foi mais fácil para mim. E é o que eu estou te dizendo assim, e também vai muito da mentalidade do advogado. Eu tive uma conexão muito grande com o curso, porque eu percebi ao longo dos módulos um valor, uma valorização, né, melhor dizendo, muito grande desse aspecto negocial, dessas questões de mentalidade dos nossos gatilhos e coisas do gênero. E como isso é um tema que eu já estudava na minha advocacia, até também pela necessidade de quebrar objeções no consultivo tributário, eu falei, isso aqui é verdade, isso aqui vai dar certo. Eu faço isso lá. Então, só que, o que acontece? Tem gatilhos específicos para as áreas que a gente está lidando, porque são perfis psicológicos também diferentes entre aqueles devedores e tudo. Então, eu já tinha essa mentalidade, já conhecia alguns gatilhos que foram tratados lá, outros foram novidades. Então, eu entendo que os meus resultados eles foram mais rápidos e também, de certa forma, potencializados. Quando eu vi que eu valorizando o extrajudicial, eu estaria resolvendo. Porque a gente, querendo ou não, nós advogados, nós temos essa mentalidade judicial. Sim. Então, eu não sei se sem o curso eu teria ligado, né, a atenção para A chave ia virar. Isso, não tinha virado a chave para esse trabalho em conjunto do judicial com o administrativo. Talvez corresse um risco de eu perder muito tempo judicializando ações e não tivesse esse êxito que eu tive desses acordos. Então, hoje, para mim, o pulo do gato maior, para mim, no curso, né, do REC, foi justamente reconhecer melhor os gatilhos mentais da instituição, entender o lado de dentro pela sua experiência com as instituições, para eu conseguir entrar para dentro da instituição, né? E passar a valorizar mais essa demanda administrativa, que eu vou te dizer, para mim é a parte mais desgastante, a parte mais difícil. Ela é a mais rentável, mas é a mais desgastante, com certeza. Por que ela é desgastante? Porque você lida com inúmeras pessoas. Se você pegou 60 contratos, são 60 análises que você tem que fazer na hora de dialogar. Você tem que avaliar o contrato de 60 pessoas. Então, é óbvio que isso te desgasta mais. O seu acompanhamento ele é pessoal, não é eu jogo 60 ações no judiciário e à medida que for andando eu vou resolvendo uma por uma. Não, agora é você fazendo a gestão do processo de recuperação de crédito. E é óbvio que gestão de recuperação é gestão de pessoas, é gestão de créditos, gestão de acordos, você tem que dar feedback para a instituição, e isso toma mais tempo seu. Por isso a importância de você ter o uso daqueles bônus, das planilhas, muito bem preenchidos, porque quanto mais você lança isso lá, menos você exige de você na hora de estar fazendo feedbacks. Eu quero ver o histórico do devedor, você já tem ali. Eu quero, a escola quer um relatório dessa avaliação desse crédito aí, dessas ligações, você já tem ali lançado, fica mais fácil. Então, é muito importante, à medida que você crescer, você criar ferramentas que deem suporte para você, que automatizam mais esse processo, que dividam essa carga da gestão com você. Porque você consegue ter mais qualidade, até para buscar em outras instituições, tá? Fica aí a dica para você dos Cedros, que é um programa com custo baixo,
ele deve estar custando aí hoje em torno de R$ 250 um acesso. E 250 você joga até para a própria instituição. Olha, eu estou melhorando, eu preciso agora que você feche para mim uma mensalidade de R$ 300, entendeu? E joga o custo fixo disso para a instituição, adquire um programa, porque esse programa vai gerir o processo inteiro com cliques, vai diminuir a sua carga mental aí que você está tendo de gastos, né? Para você gerir o processo, tá? E é Muito obrigado. excelente. Muito obrigado. É uma coisa que eu queria pontuar, que eu achei muito interessante, né? Eu comentei no início da live, assim, que eu não consegui implementar em uma única tacada, vamos dizer assim, todos os serviços propostos dentro dos 4 pilares do método REC. Mas eu percebi uma coisa. Eu entrei na instituição no segundo semestre já do ano passado. Então, além, né, eu falei no início, eu não comecei de cara, porque eu tive um tempo de estudo, de preparação de portfólio, aquela coisa toda no início. No segundo momento, após eu captar a instituição, eu também fiquei paralisado mais de um mês, porque foi o tempo que a escola precisou para fazer levantamento de documentação, aí aquela documentação veio furada e eu tive que retornar e pedir mais coisa para pedir para complementar, e aí eu Isso é comecei a normal. identificar os problemas dos instrumentos deles, né, dos contratos. E desde aquela época eu falei, olha, sabe por que eu tive que pedir para você fazer isso aqui de novo? Porque vocês fizeram errado lá na época que fez o processo de seleção e de matrículas. Então, vocês precisam melhorar alguns pontos e eu posso ajudar. E já tentando oferecer a questão da revisão contratual ali deles todas. Né? Da Como previsão. eu estava chegando e o processo de matrícula já estava com o edital publicado, porque isso Em já era andamento. ali no segundo semestre, já estava em andamento, a escola manteve do jeito que esteve. Agora, faz uns 20 dias, mais ou menos, que eu tive uma nova reunião com essa instituição e a gente já está alinhando para que nesse ano de 2022 eu vá participar um pouco mais efetivamente ali do processo de seleção deles antes do início, né? Então eles já abriram um pouco mais a porta no sentido de fazer uma revisão do edital da matrícula antes de mexer no contrato, né? Igual eu falei com eles, eu mostrei para gestora, né? Eu falei, olha, vocês tiveram vários problemas em 2020 e 2021 por causa da pandemia, justamente porque foi alterada a forma de prestação do serviço do presencial para o online. Vocês continuam usando o contrato do mesmo jeito. Vocês têm a legislação a favor e vocês não fizeram uma ressalva a respeito de alterações disso. E se vier uma outra pandemia, se vier uma milésima onda ou um vírus novo, né? Porque os cientistas sempre falam, né? A pandemia é questão de tempo, sempre vai ter uma daqui a pouco, não sei o quê. E aí você perde a oportunidade de, vivenciando o problema, tirar uma experiência dali e trazer aquilo para o contrato, trazer a proteção. Então, falei coisas desse sentido, Argumentos mostrei, né? novos para você implantar novos serviços. Falei com eles, olha, a LGPD, né, expliquei para a gestora que vem a Isso. ser a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí ela, mas no contrato já fala aí do direito de imagem, já, não sei o que e tudo. Eu peguei e mostrei para ela, fala, mas olha como que fala. A cláusula está escondida. Eu tenho 30 cláusulas no documento, e aí lá no meio do documento Olha que bacana. tem um parágrafo de uma cláusula falando do uso da imagem daquele pré-adolescente. Falei, os dados, inclusive imagem, dos menores de 14 anos tem tratamento especial pela lei. Você não Claro. pode inserir essa cláusula de forma implícita, porque isso aqui é um contrato de adesão. Depois ele vai falar que ele não leu, porque não tinha opção e que não fala, que não foi informado. Então, a informação tem que ser clara, tem que ser precisa. São os princípios da nova lei. Tem que melhorar, tem coisa aqui para fazer. É aquilo que eu falei. Por que a instituição ficou resistente comigo? Porque esse contrato é oferecido para as instituições sem custo pelo Pelo sindicato. Exato, pelo sindicato. Aí, mas é isso aí, o advogado passou lá no sindicato, todo mundo usa, não sei o que, é contrato padrão. Ela falou comigo. Aí eu perguntei para ela assim, mas a sua instituição, né? Falei o nome da instituição, eu não vou colocar aqui o nome da instituição. A sua instituição, ela é padrão? Eu perguntei. Porque aí é uma postura. Você enxerga a sua instituição como padrão? Porque quando eu vim colocar o meu filho aqui,
há tantos anos atrás, eu não achava que fosse uma instituição padrão. Não era a melhor instituição possível que eu poderia colocar meu filho, porque eu tenho que fazer um peso entre a minha realidade econômica e aquilo que eu consigo cumprir. Mas foi o melhor que eu podia colocar o meu filho. Então, para mim, não é padrão. Então, se para os pais e para a comunidade escolar vocês não são padrão, por que o contrato é um contrato padrão? Ah, porque a outra faz. Seu contrato pode ser melhor. Você não precisa Lógico. passar pelos problemas que as outras instituições passam. Então, nesses últimos meses, avançou esse cenário. Olha só. E eu acredito que nesse ano eu já consiga fazer parte desse processo de seleção da escola, poder contribuir um pouco mais lá dentro. Então, eu estou gostando bastante, está sendo ótimo, eu estou super satisfeito, espero ampliar. Estou ampliando devagarzinho. E na medida do possível, quero mais. Mas você está ampliando escola. conhecendo, você está ampliando com segurança. Essa é a parte mais importante. Nós estamos aqui à disposição. Anthony, queria agradecer demais todo o seu Obrigado conhecimento. E não é um qualquer conhecimento, é um conhecimento que vem desde a sua área de biologia até agora da área da sua advocacia, né? Toda a sua experiência foi somada formando o profissional que você é. Não é à toa que você sabe dialogar, que você sabe entender as objeções, que sabe conversar com o gestor, não. Isso aí tem muito pé na estrada, né? Tem muito tempo trabalhando e estudando também, porque sem estudar não é possível, né? Tem novidades como o método REC. Se você dispõe a pegar o seu trabalho, sua experiência e agregar com novas informações, não tem outra. Vai virar essa dinâmica gigante sua aí. E eu tenho que só te agradecer, meu querido. E estou te esperando dia 24 de junho aqui em Goiânia, porque nós vamos ter um encontro pessoal com todos os nossos alunos. E eu vou mostrar como é que vocês podem escalar com segurança. Vou montar os departamentos, vocês vão ter mesa redonda do extrajudicial, do judicial, do preventivo, vão ter outros profissionais da parte de contabilidade para orientar vocês, de marketing, na parte de apresentação de portfólio. Vocês vão ter inúmeros profissionais, além de todo um passo a passo no processo de resultado da cobrança extrajudicial. Vocês vão ver que é para vocês realmente escalarem o escritório. Estou te esperando. Pode guardar sua passagem, hein? 24 de junho. Sensacional. Esse tipo de experiências são inigualáveis. A última que eu tive foi agora em janeiro, em São Paulo. Eu estive lá com um grupo de advogados na área justamente de marketing e prospecção de clientes. É sempre muito bom trocar experiências e o presencial não vai desaparecer nunca. O online é uma mão na roda, o curso do REC está todo lá disponível para a gente fazer os nossos estudos, rever as aulas e tudo, mas o presencial é muito bom. Nossa, não tem jeito. Muito. É um outro clima, é uma energia imersão, diferente. Né? Você imerge naquilo ali, sua cabeça flui muito mais ainda. Obrigada, mas você falou, né, para encerrar aqui, para eu te dar meu tchau, você falou agora no finalzinho uma coisa que eu concordo plenamente, que é a questão da gente poder escalar com segurança. Então eu vou encerrar também a minha fala aproveitando disso. O meu gargalo agora nesse momento é esse, escalar com segurança. Então eu tenho caminhado passo a passo nessa instituição que eu estou, até para conseguir entender todo o método REC, fazer os ajustes necessários e atuar com segurança. Porque com segurança a gente melhora até mesmo a prospecção de novas instituições e o resultado ele aumenta cada vez mais. Então eu agradeço você pelo convite. Sua referência é gigante. Te agradeço muito pela oportunidade, espero ter contribuído aí com os colegas, dado um gás aí para a galera manter-se firme aqui, porque sim, tem resultados, é muito bom e eu percebo que os resultados podem ser ainda maiores. E obrigado a você por abrir a visão desse novo mercado para mim também. Obrigado. Eu que te agradeço, tudo de bom para você. Estou te esperando dia 24 aqui. A Isabela quer te dar um tchau aqui, ó. Um abraço para você. Olha lá, você sempre fala com ela. Oi, Isabela, tudo bem? Prazer. Um abraço, D'Antoni. Bom trabalho para você e todos os outros que estão nos assistindo. Até mais, igualmente, pessoal. Doutora. Tchau, pessoal. Até mais. E amanhã a gente tem live, né, Isabela? Amanhã, por conta do feriado, não vai ter Não tem live. Mas semana que vem a gente volta com a programação. Na semana que vem. Então amanhã nós não temos live por conta do feriado. Na próxima semana a gente começa com a programação normal.
terça, live às 18, quarta às 8 da manhã, com nossos colegas, como o D'Antoni, um amor de pessoa, um advogado carismático, gigantescamente carismático. E isso é muito importante. E na quinta, às 18 horas, na semana que vem também. Um abraço para vocês. Gostaram da live? Viram aí os resultados do Beto do REC, né, Isabela? O pessoal tá animado. Outra coisa, Vem aqui. para os alunos que estão na live hoje, só lembrando que hoje às 17 horas a gente tem live lá na comunidade do Facebook. Então, exclusiva dos organizem, alunos, né? Coloca o despertador para não perder a live às 17 horas. Tá Estou bom? esperando vocês na nossa live exclusiva da nossa comunidade. Coloca o despertador para não perder e entra no Telegram também. O link tá lá na bio, são conteúdos exclusivos. Então entra também lá no nosso Telegram, tá bom? É uma espécie até de mentoria para quem está com dúvida aí. Hein? É oportunidade única. Antes do feriado, vamos fechar com chave de ouro. Ó, Aldrin, estou te esperando lá na nossa comunidade também, hein? Todo mundo que está aí, vamos para a comunidade às 17 horas. Semana que vem tem notícias incríveis, porque eu tenho uma surpresa que vocês nunca imaginaram. Só para os nossos alunos. Semana que vem, nossos alunos vão bombar no judicial. Traga notícia semana que vem para vocês. Boa tarde aí para todo mundo, bom trabalho. Até a próxima live, hoje, 5 horas.